Sábado para todo mundo aí, né? Que legal, vocês estão conosco aqui. Nós estamos no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Meu nome é Denilson. Hoje nós viemos com um tema aí para a gente poder aprender um pouco mais, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse assunto hoje, que eu vou procurar ser um pouco didático, né? Ou seja, um pouco mais rápido, para vocês entenderem. Bom, existem dois povos no mundo que são extintos, né? Teoricamente, eles são vários povos que são extintos, nações que foram extintas, ou simplesmente desapareceram, como algumas línguas também, teoricamente, não existem mais, né? Uma dessas línguas é o latim. O latim é uma língua extinta aqui no nosso território. Mas o idioma daqui, da nossa terra, quer dizer, todo mundo sabe que nós falamos a língua portuguesa, mas a língua nativa daqui é o latim, né? E o latim e o tupi-guarani, que é a língua oficial nossa aqui, que não é falado por nós brasileiros. Nós falamos a língua portuguesa porque isso foi uma herança do Império Romano, né? Que invadiu aqui e fez com que com que as suas falas pudessem ser transmitidas para nós. Mas, inclusive, eles misturaram tudo, né? Eles misturaram tudo na nossa língua. Bom, o assunto hoje que nós vamos falar é sobre a casária. Quem são os Khizar da casária? E por que eu estou trazendo o assunto da casária para você? Porque é um povo praticamente que você quase não ouve falar. Os Khizar, quando você lê do Khizar, você vai ler de história dos Khizar. Mas o que essa história dos Khizar tem a ver com a história dos brasileiros? Nossa! E a história dos hebreus. Os hebreus, quando nós falamos dos hebreus, nós só lembramos de uma tribo. Quando a gente fala de hebreu, a gente só lembra de uma tribo, a tribo de Judá, só dela. Os hebreus não só era a tribo de Judá, a gente tinha a tribo de Isacar, Zebulon, Naphtali, enfim. Aí são 12 tribos, aliás 14 tribos, mas eles só falam da tribo de Judá. Parece que só os judeus são os mais importantes nessa história toda. E a gente vai trazer um estudo para vocês sobre a casária, para vocês entenderem, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Porque nós falamos que esse país que está lá naquela faixa no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, ele não é aquele país que nós chamamos ele de Yahushurun, que não tem nada a ver com Israel. Israel foi dado ao nome de um homem chamado Yaakov, e a Bíblia traduziu o nome dele para Jacó. O Yaakov lutou contra o Malak, que todo mundo chama de anjo. A letra J, ela não existe no aramaico nem no hebraico. É uma letra inexistente. Ou seja, eles trocaram a letra Y pela letra J. E, ao invés de colocar o nome de Yaakov, porque ia chamar o nome do Altíssimo, porque o nome de todos os grandes profetas, no nome dos profetas, está o nome do pai. Porque isso foi uma ordem dada para Moshe. O pai passou para Moshe: Moshe, você vai fazer um censo entre todos os habitantes, todas as 12 tribos que saíram do Egito, você vai fazer um novo censo e um novo nome. E nessa tribo você vai colocar o nome do pai nele. E todos eles têm o nome do pai. Iremiarro tem o nome do pai. Yeshamiarro tem o nome do pai. Yaakov tem o nome do pai. Matitiarro tem o nome do pai. Então, nós sabemos que o nome do pai está nos filhos. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel, o nome dele é Benjamim, ou Beiamim, que não existe a letra J, Netanyahu. Mas o nome Yarro, ele foi ocultado justamente pelo povo hebreu. Só que o povo hebreu que passava de pais para filho. Essa nação foi extinta, entre aspas, né? Trocaram o nome dela e fizeram com que ela não existisse mais. Assim também aconteceu com o povo da casária. Vamos ao estudo, que é o importante. O importante é nós falarmos do estudo, né? Estudo que é muito importante da gente comentar aqui agora sobre esse estudo aqui, ó. Casares. Quem é esse povo Casares que eu vou falar aqui agora? Os Casares, gente, eles são os Casares ou Khazarros. Era um povo de origem turcomana, seminômades. O que é nômades? É aquele povo igual aos ciganos, andarilhos.
Ok? Mas eles tinham uma terra fixa, seminômade, que eles dominaram o centro-asiática a partir do século 7 ao século 10. A palavra casar parece estar ligada às formas verbais turquicas, significando errantes. Alguns historiadores modernos defendem a hipótese de que muitos casares converteram-se ao judaísmo. Eles dizem que é hipótese, mas não é hipótese não. Eles se converteram ao judaísmo. Vocês vão saber a história da casária aqui agora. Gente, olha só. Quando Noé saiu da arca, Noé que eu estou falando, Noé, tá bom, pessoal? Quando ele saiu da arca, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Sem era o mais velho. E o Sem, a geração de Sem, ela deveria levar, né, os restos mortais do nosso pai Adão e lançar no centro da terra e deixar uma pessoa ali tomando conta desses restos mortais. Para que ali não fosse habitado, ali tinha que ser um local que tinha que ser guardado. Então cresceu-se a população. Porém, quando a gente volta lá no início, no livro de Gênesis, quando Adão teve 2 filhos, um chamou Caim, outro chamou Abel, um matou o outro, o Caim matou Abel, depois disso nasceu Sete. Da geração de Sete, eles vieram trazendo uma promessa, e essa promessa era a promessa da volta do Messias. Depois de 5 dias e meio, o Messias viria como ser humano, e adentraria essa matéria. Inclusive, amanhã eu quero ler um pedacinho, se eu puder, junto com a nossa irmã Adriana, nesse livro aqui, A Descida de Cristo ao Inferno, que é um livro apócrifo, para mostrar para vocês o que eu estou te falando, o que eu estou conversando com vocês hoje. Então hoje já estou fazendo uma preparação para amanhã, para a gente poder bater um papo sobre essa descida ao inferno, algo muito importante que eu tenho para falar para você. Então, o povo cresceu, depois de novo o povo cresceu. E deu-se para se cumprir uma promessa que tinha, uma profecia que tem lá no livro de Gênesis capítulo 9, acho que 9, 10 ou 10, 9, uma coisa assim, fala assim, ó, alargue Jafé a sua tenda e Sem e Canaã lhe sejam como servo, como escravo. Então vai vendo que essa história, ela tem uma história por trás disso aí. E a gente vai contar a história para vocês do povo que se diz ser uma das tribos, né, que pegou a identidade da tribo dos Yahudins. Um povo que exterminou, entre aspas, e sufocou, apagou, tirou o nome dessa tribo, fez com que as pessoas não lembrassem dos seus antepassados, que somos nós, das Américas. A gente não se lembra dos nossos antepassados, de que lugar da África os nossos antepassados vieram em navios negreiros para cá. Muitos de vocês pensam que essa história não tem nada a ver com a Bíblia. A história da escravidão do Brasil não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as profecias da Bíblia, pois tem tudo a ver. Um povo assumiu a identidade de outro povo, um povo também que não tem identidade, que não tem cara, assumiu uma identidade de um outro povo que também teoricamente está extinto. E aí ele sobrevive da profecia que era que todos deveriam acolher um Yahudim ou um judeu. Isso é muito forte que eu vou falar para vocês, gente, olha só. Então vocês já sabem que os Ashkenazes, os Calazães, eles eram um dos antigos povos da língua turca. Quem são os Khazariãs? Eles são um dos antigos povos da língua turca. Que inspirou o terror dos séculos vizinhos, século XVII, século VII, do século VII ao século X. São povos dominadores. Vai vendo aí, gente. Onde fica a Casária? A Casária, ou os Casares, era uma tribo turcomena, seminômade, que se converteu ao judaísmo. Eles se converteram, e eu vou contar a história agora. Como a Casária, os Casares, eles se transformaram em... Eles adotaram a religião do judaísmo. O judaísmo era uma religião praticada pelos judeus, pelos Yahudim. Falamos para você que a letra J não existe no hebraico, tá bom, pessoal? E em seu apogeu, o estado de Khazar e seus reinos tributários chegaram a controlar um território
que abrange a atual sul da Rússia, olha onde eles dominavam, a oeste do Cazaquistão, leste da Ucrânia, Azerbaijão e grandes partes do Cáucaso. Então eles dominaram aquela região, eles aprenderam a arte de dominar e eles se tornaram invisíveis. Eu posso afirmar para você, categoricamente, que todos os donos de bancos, eles são da Khazaria. Eles são czar. E eles não, você já viu um dono de banco por aí andando aí de bobeira no meio da rua? Você não vê. Porque os bancos estão acima dos burgueses. Os burgueses são a classe que tem dinheiro. Vai entendendo que a pessoa que tem muito dinheiro, ela vai, pega o dinheiro dela e joga no banco. Quem é o dono dos bancos? Quem são os donos dos bancos? São os judeus da Khazaria. Ok? Eles são da Khazaria, eles não são puro, né? A raça pura, uma etnia pura. Não, eles adotaram o judaísmo como religião deles. E através do dinheiro, você sabe que nesse sistema o dinheiro domina tudo, compra tudo. O dinheiro compra tudo que tem nesse mundo. Ok? Estão entendendo agora como é que é o negócio? Vocês vão ficar mais ainda por dentro da palavra. Os Ashkenazes têm os antepassados na Europa Central e Leste. E de onde surgiu os Khazares? Ou os Ashkenazes, que são os maiores proprietários de tudo, né? O pessoal fala que são os sefaditas que são donos dos bancos. Não são, não. Os Ashkenazes são donos de banco, donos de empresas. Os Ashkenazes, eles dominam o mundo. E eles adotaram a religião judaica para eles poderem se ocultarem. É como se, por exemplo, eu não ostento, eu sou muito rico e eu procurasse me disfarçar de mendigo, de pobre, andando entre os pobres, mas eu não sou pobre, eu sou rico. Eu sou podre de rico, eu sou bilionário. Então eles controlando os bancos, eles controlam, o banco está em tudo quanto é lugar, gente. O banco domina tudo. A elite é dominada pelos bancos que criaram esse sistema monetário que domina as pessoas, escravizam, né? E dentro desse sistema tem o capitalismo e tem o socialismo, né? Dentro dessa ideia, desse sistema, né, que esses Ashkenazes fizeram, e os Ashkenazes, gente, eles são diretamente ligados, né, a um dos filhos de Noé, né? Que quando começou, que veio a arca, que eles saíram na terra praticamente sem ninguém, né, mas tinha gente aqui, eles criaram, dividiram os seus pedaçozinhos, e Canaã e Campo foram amaldiçoados. E Jafé também foi abençoado. Jafé é a Europa. Jafé, toda a Europa são jafetistas, são branquinhos, são descendentes de Jafé. E dos descendentes de Jafé nasceram a família do Gomer. Essa família do Gomer gerou os Ashkenazes. Os Ashkenazes é um braço da família de Jafé, que dominou também Jafé, o jafetista, dominou os semitas e dominou os canitas, né? E está se cumprindo hoje, 2023, se cumpre uma promessa feita lá no livro de Gênesis. Alá que Jafé sua tenda, né, que são os Ashkenazes, e domina e Canaã lhe sejam como escravo. Ou seja, eles dominam o mundo através dos bancos. Os bancos dominam os mundos, tá, gente? Tudo que você entende, tua vida toda passa pelo banco. Toda a sua vida passa pelo banco. Porque a vida está atrelada ao dinheiro. E eles dominam, eles resgataram todos os ouros do mundo, são donos de todas as indústrias petrolíferas, das grandes corporações eles são donos, né? Dos meios de comunicações, que podem influenciar pessoas. Muito sério. Vamos lá para você pegar o fio da meada e o que isso tem a ver com esses evangélicos que estão aqui no Brasil, o sistema religioso no mundo. O que isso tem a ver com o sistema religioso? Por que vocês, muitas pessoas já no livro de Apocalipse estão dizendo que os que dizem que o JF, que eles dizem que é e não são. Não são. E nós que não achamos que não somos. Vai vendo, hein? Nós que não achamos que somos a tribo, parte das 12 tribos de Israel, porque ninguém conhece a história a fundo do Brasil. Como é que surgiu? Aí você pergunta, se eu pergunto para você, de onde veio os índios? Já que os índios devem ter nascido de algum lugar. O índio tem que ser saído de algum lugar. Ele não nasceu dentro do mato. Ele nasceu dentro do mato. Mesmo porque também tudo era mato.
Ok? Então, os índios perderam a identidade. Se eu domino sobre você, eu posso fazer você perder a sua identidade. Você é meu escravo. E como meu escravo, por isso que houve escravidão no mundo, foram apagados, né? A história de muito, inclusive do povo, a história do povo hebreu foi apagada. O povo hebreu, quando você lê o Apocalipse capítulo 7, que tem lá os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, você fica assustado. Que hoje, aos olhos nu, você não vê. Mas eles existem aí na América. É o povo que reside na América, em toda a América, de norte a sul da América. Eles são os descendentes. Parte dos americanos do norte são os egípcios. São de Mitsaim, são descendentes de Cã. Aliás, na verdade, Canaã teve 3 filhos, né? Torga, se eu não me engano, Mitsaim. E aí, desses filhos foram gerando filhos e gerando essa geração que o pessoal fala aí que é faraós, que eram homens ricos. Esses domínios do mundo, gente, a história tem que ser recontada para vocês entenderem. E uma dessas histórias eu estou contando dos Askenazes, que essa você, ó, é difícil você ouvir aqui dentro da internet. É muito difícil. Aliás, quase ninguém tem esse peito para poder falar, porque eles são extintos, né, pessoal? Eles são extintos, né? Eles fizeram sumir. Esses são os Kizar, né? São uma foto muito relevante deles, né? Vamos ao estudo dos Kizar? Vamos lá. Vamos ao estudo do Kizar aqui, que eu vou mostrar uma parada maneira para vocês. Eu tenho esse estudo aqui. Esse estudo é muito legal, né? Esse estudo é muito legal e nos mostra quem são. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Esse é um estudo que eu tenho, deixei já no grupo DRM, né? Vamos aqui, vamos falar sobre os Kizar. Vamos começar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver agora o que a Escritura tem a dizer sobre Jafé e Torgama. Gênesis capítulo 10, versículo 2 até o 5. Vamos lá, Gênesis 10 ao 5. Está escrito assim, ó. Ó, Bíblia hebraica, né? Bíblia escrita por um rabino judeu. Olha aqui, ó. No livro de Gênesis, capítulo 10, vocês vão ver aquilo que eu falei resumidamente para vocês. Berish. Em hebraico é Berish. É o nome de um anjo caído, tá? Berish, tá, gente? No livro do 2 até o 5, tá assim, ó. É a genealogia, olha só. Né? Tá escrito assim, ó. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Yavã e Turval, e Meshech, Tirá. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat, Torgama. Os filhos de Yavã, Eleazar, Tarzim, Quintim e Donatim. Por esses foram partidas as ilhas e as nações das suas terras. Então esses foram divididos toda a terra, tá? Todo o território. Cada qual segundo a sua língua e segundo as suas famílias. Então tinha já uma diferença de línguas, tá, pessoal? Entre as suas nações. E os filhos de Cã, Cush, Mitsaim, Put e Kenã. Os filhos de Cã, os africanos. A África foi dividida com Put, Cush, Mitsaim, que é o Egito, tá, pessoal? Ó, Cush são os pretinhos. Aqueles bem pretinhos da África, bem pretinhos mesmo, são os filhos de Cush. Mitsaim, os egípcios, que nós chamamos de egípcios, né? Putz e Kenã. E os filhos de Cush, Sevá, Shavelá e Satsavá, e Ramá, e Satishá. E os filhos de Ramá, ninguém gosta de ler genealogia, né? Nós estamos lendo genealogia para você. E Cush gerou Nimrod, e ele se transformou num valente caçador da terra. Ele era um valente caçador perante a Yahua, e é por isso que se diz como Nimrod, valente caçador perante a Yahua. O princípio do seu reino. Aí ele vem falando aqui quem era Nimrod, aqui nessa Bíblia hebraica, tá, pessoal? Então vamos lá. A família de Gomer, tá vendo aí, ó? Vamos lá. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai e Javã, Mazeque e Tiras. E os filhos de Javã são Eleazar, Tarsis, Quintim, Donaim, e por esses foram repartidas as ilhas dos gentios. Olha aí, quando começou a divisão da terra, depois do dilúvio. De acordo com os Kizar, seu povo descende da família de Magog. Vamos ver Magog aqui, ó. Magog, ó. Jafé teve filho Gomer, Magog e Madai. Javã e Meseque. Então os filhos de Gomer,
Magog e Askenaz também, tá, pessoal? Tem Magog, tem o Magog e tem os Askenaz, descendentes de Gomer, que era o filho de Jafé. Jafé foi um dos 3 filhos de Noé que desceu da arca. E essa parte ficou voltada para a Europa. Eu acho que eu estou sendo bem claro aqui para vocês. A Europa, toda a Europa, França, Suécia, Suíça, toda a Europa foi dividida entre os filhos de Jafé. E dentre os filhos de Jafé existiam os Askenazes, né? Que esses Askenazes eram filhos de Gomer, descendentes de Gomer. E assim como todas as nações europeias, naquela época eram pagões, pagão. Pagão é o termo de muito vulgar, né? Pagão foi criado por Roma, paganismo, ou seja, levado às pessoas que não creem em nada, são, sabe, não tem nenhuma proteção. Praticavam o xamanismo, que é uma religião que existia na época. Embora a 740 depois de Cristo, Bulan iniciou uma conversão do seu reino dos Casares para uma nova e diferente filosofia. Antes da conversão, Kagan convidou alguns representantes do cristianismo, islamismo, israelita para discutirem sobre a doutrina desses 3. Depois de vários questionamentos, o Kagan, que era rei dos Khazar, chegou à conclusão final que a doutrina dos israelitas era a mais próxima da verdade. Ele chegou a essa conclusão porque percebeu que ambas as religiões, tanto do cristão bizantino como dos muçulmanos califados, se baseavam na fé do israelita, nas escrituras hebraicas. Ou seja, Abraão, a história de Abraão, ela foi dividida tanto pelos muçulmanos, né? Porque você sabe que de Abraão nasceu Isaac e Ismael, dois galhos diferentes, né? Parece que é um Y, né? 2 galhos, dois ramos de um mesmo galho, né? Surgiram os ismaelitas, surgiram os israelitas. E todos eles falavam, tu pode ver que hoje, lá naquela maquete, Israel tem um domo lá, e nesse domo tem uma pedra, e nessa pedra tem um túmulo, e ali dizem que tem um portal ali. Eles brigam por aquela terra. Então todos eles brigam por um mesmo sentido, por um mesmo Deus. Para um, o Deus dele é Alá, e para outro, o Deus dele é Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, El Shaddai, entendeu? É Jeová, ou até para a gente, como nós conhecemos como Yahweh. Então eles têm essa briga em comum. Aí esses camaradas, os Khazar, né, esse rei Kagan, ele, até um nome engraçado, ele estava querendo assumir uma identidade. É como o povo que vai para as igrejas evangélicas, eles querem se tornar judeu. Né? Todo povo que vai para evangélico, eles fazem aquela lavagem cerebral que eles querem ir para Israel, para aquele Israel lá que montaram em 1948, e querem se transformar em judeu. E eles acabam aceitando o que esses judeus falam. Só que esses judeus, ele tem um livro chamado Talmud. E no Talmud, que é esse livro que eles leem, que é diferente do Alcorão, diferente da Torá, é um livro específico da religião judaica. Sabe o que eles falam das pessoas que são gentias, das pessoas que não são judeus, entre aspas, que não são? Eles são os goíns. Os goíns não têm direito a nada. Goíns é como estrume, é como fezes. E esse cara Kagan aí, ele assumiu o judaísmo como uma religião. Então ele vestiu a capa de uma das tribos de Israel com a sua religião. Olha a lama que vai dar isso aí, hein? E eles, por sua vez, por ser um povo nômade, um povo que não tinha terra, eles basicamente fazem a sua base nesse país que eles montaram em 1940. Eles mesmos montaram esse país na faixa lá de Gaza, lá em cima, em 1948. Então, quando você vê esse pessoal indo para lá, branco, barbão, no chapéu na cabeça, esses são os que dizem que são e não são. Esses não são. Então, esses Kagan aí tomaram eles vestiram essa identidade. E eles, claro que eles são brancos, né? As Askenazes são muito brancos. E o povo hebreu é preto. O povo hebreu, o Messias era preto. O povo judeu é preto. Ok? Todo o povo judeu, preto. Tribo remete a preto. Tribo, preto, tribo. Quando você na igreja ouvir falar as 12 tribos, você já, negão. Preto, índio, preto, tribo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês?
E os Khizar não tem nada a ver de preto. Khizar é branco, lá não pega sol direito. Então eles assumiram, depois do questionamento de Kargan, chegou à conclusão final que a doutrina do israelita era mais próxima da verdade. Chegou a essa conclusão porque percebeu que ambas as religiões, tanto das cristãs bizantinas como dos muçulmanos caifados, se baseavam na fé israelita e nas escrituras hebraicas. De acordo, de um modo geral, para que os Khazares permanecessem independentes, eles optaram pela crença que nem os cristãos nem os muçulmanos faziam parte, mas que ambos respeitavam. Assim, eles conseguiram manter a independência do seu reino com uma crença à parte que mais tarde tornou-se a religião oficial do seu reino. Após a conversão do rei dos Khizari, mudou seu nome para Obadiah. Olha aí, vai vendo isso aí, pessoal. Isso é importante, gente. Esse estudo é muito... Eles investiram muitas esperanças, mas tinham muito pouco conhecimento especialmente espiritual, sobre a crença dos hebreus. E por isso tiveram que decretar suas próprias religiões, que mais tarde eles denominaram de judaísmo, não encontrando a palavra... que a gente não encontra essa palavra judaísmo, tá? Em lugar nenhum da Escritura. Ou um dos escritos dos profetas no Antigo Testamento. O judaísmo é um mal entendido ou perversão dos costumes dos antigos israelitas praticados pelos Khizar. Então esse judaísmo, ele não existe dentro da Escritura, dos manuscritos. Ele foi tipo um mal entendido e os Khazares adotou, gente. Eles pegaram essa identidade para eles, chamando-se de JF Ashkenazi. Em seu notável livro, Academia Terceira Tribo, Arthur Kocher nos dá informação detalhada sobre os Khizar e da conversão deles para o judaísmo e de como atualmente a maioria dos JF europeus descende dos Khazares. As informações contidas nesse livro são baseadas na escritura de quando Arthur Kocher revela que os descendentes israelitas bíblicos, de acordo com a carta da Microsoft, atualmente 85% de todos os judeus, ou JF Ashkenazes, ou os Ashkenazes, não são descendentes do verdadeiro Israel bíblico. Olha aí, pessoal. Eles não são descendentes de Israel bíblico. Ashkenazi em hebraico significa alemão. Então, Ashkenazes quer dizer alemão. Por isso tem a língua Yiddish. Agora você está ligando uma coisa ou outra. Já viu que esse hebraico, essa nova língua hebraica Yiddish, é um alemão. É o povo alemão, gente. Veja bem, o povo, parte da Alemanha, dominou esses Ashkenazes, dominou as tecnologias e a inteligência. E eles se disfarçaram na religião que mais abrangia todo mundo, que era a crença dos hebreus, né? Em particular, a tribo de Arudá, tribo de Judá. Parece difícil, né, você entender isso, mas... como eles criaram também a religião, e isso não é coisa humana, tá, pessoal? Isso é inumano, vocês podem me chamar de louco, me taxar de louco, mas tem livros, tem pessoas contando sobre isso, e eu não estou falando mal atacando o judeu, ou esses que se dizem ser judeu, não estou atacando ninguém não, eu estou mostrando para vocês informações retiradas de livros que você deveria ler, que você deveria pesquisar, uma vez que todo o povo que vai nessas igrejas, elas buscam o Deus dos hebreus. E o Deus dos hebreus que eles buscam, o povo brasileiro acha que esse Deus era das pessoas que estão lá na faixa de Gaza, e não é. Esse Deus, esse Pai é de nós brasileiros. Porque esse nome brasileiro foi feito para cobrir quem fundou essa terra, que foram os pretos escravos, que foram trazidos para cá, e os indígenas que estavam aqui, que foram escravizados. Eles formam os mamelucos, os pretos, os pardos, que formam essa grande etnia do povo brasileiro, que por sua vez foi apagado. Apagaram da mesma forma como esse povo, esses povos colonizadores, pegaram a história para poder se esconder atrás dela, a nossa história foi apagada. Porque se o povo não sabe o seu passado, ele não tem cultura. Por exemplo, isso é muito simples de fazer. Você que é pretinho, você que é um negão, eu também sou preto. Procura saber de que lugar da África o teu antepassado chegou aqui nos navios negreiros. Não tem, gente, não tem essa informação, não tem. Eu fui pesquisar no Cais do Vagilongo, aqui no Rio de Janeiro. Os pretos que vieram para cá teve todos os seus nomes mudados. Foram colocados sobrenome que não é o seu sobrenome, não é o sobrenome da sua família. Foram colocados sobrenome Silva. A maioria do povo brasileiro, família Silva, família Santos, família Ferreira, família Almeida. Esses sobrenomes foram adotados como esse povo
adotou a crença judaica e se disfarçou e está dominando o mundo. Eles são dominadores. Na verdade, eles não querem que você conheça a verdade. Tá assustado com o que eu estou te falando? Tá assustado? Não, mas não fica assustado não. Porque tem muito mais coisas que você deveria saber. E isso não está naquele jogo de futebol que você hoje está torcendo. Isso não está naquelas novelas de uma rede de emissoras de televisão que vocês acompanham atentamente. Isso não está na política que vocês estão seguindo aqui agora atentamente. Isso não está. Isso é história. Isso é história. E um povo que não tem memória do seu antepassado, esse é um povo que não existe. E é o que acontece com a nação brasileira. É um povo que não existe. Vocês não existem. Quando você fala assim, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, se vocês descobrirem quem são vocês e o que vocês herdaram, senhores, vão ficar, pasmo. Nós somos herdeiro da maior fortuna do mundo, da terra mais abençoada do mundo. Nós somos abençoado por um pai que, se você descobrir, que você tem que descobrir, que o nosso pai, ele não precisa se mostrar para dizer que ele é Deus, né? Que nem a gente vê nessa Bíblia que foi gerada. Essa Bíblia foi gerada, tá? Por Askenazes. Ela foi gerada porque os manuscritos, muitas das coisas que estão no manuscrito não estão nessa escritura aqui. Mas quem sou eu para poder falar alguma coisa para vocês? Eu sou apenas um cidadão brasileiro que nasceu há um tempo atrás aqui no Brasil, que foi pastor de uma igreja evangélica durante muito tempo, que fui participante da Umbanda, fui católico, batizado, crisma, e que estudei, fiz uma faculdadezinha, tecnólogo, né? Não levo isso como nada, porque o ensinamento mais importante vem da nossa raiz, da nossa família. Você sabe que educação vem de família, né? E então, se você aprender, minha gente, meu povão, meus irmãos, que vocês foram enganados durante todo esse tempo, todo, até essa bandeira que vocês dizem que é do Brasil, essa bandeira era dos... Essa bandeira era dos fenícios. Eles não criaram nada, gente. Aqui foi tudo copiado. E é preciso vocês acordarem. É preciso vocês acordarem. Acorda, Brasil. Acorda, nação. Acorda, mundo. Porque muito em breve os dias são findos. O Messias preto. Está escrito no livro de Apocalipse, ele é preto. Preto. Ele veio como preto, porque preto era uma maldição. Eles tinham preto como maldição, como humilhação, e ele veio pretinho. Veio pobre, não veio rico. Ele não veio nenhum Gengis Khan, nenhum Arthur, nenhum Alexandre o Grande. Ele não veio, nenhum César ou um Czar, não veio. Ele veio simples, humilde, botou os pés aqui no chão e falou que o reino dele é dos humildes, é dos simples, é dos que aceitam a palavra dele. Falou para esse povo que ama a Torá, mas que não conheceram o mandamento, na verdade, dele, que foi deturpado. Ele hoje quer chamar você para você acordar, sair desse sistema religioso e acordar. De acordo com os descendentes israelitas bíblicos, de acordo com essa Microsoft, atualmente 85% dos judeus são askenazes. E os askenazes não são descendentes do verdadeiro Israel bíblico. Askenaz em hebraico significa alemão, germânico. Askenaz era neto de Jafé, irmão de Torgama, turco. Então alemão e turco, né? Arthur Kocher, mais adiante, explica que atualmente os judeus se autodenominam askenazes. Apesar deles serem semente física de Torgama, ele nos mostra que os quizares tomaram para si o nome de Askenazi por causa da profecia bíblica de Jeremias 51, 27, Babilônia. Né? Depois vocês leem lá, Jeremias 51, 27. E depois da leitura dessas informações, essas informações bíblicas e históricas sobre quais são os verdadeiros israelitas, de acordo com as sementes de Abraão, temos a clareza melhor de um entendimento. Depois que o mundo inteiro não está apenas sendo enganado a respeito do verdadeiro caminho da adoração. Aí ele fala do tetragrama, né? YHWH, que também é um engano, tá, gente?
mas também sendo enganado a respeito dos verdadeiros israelitas, povo muito amado, chegado a o Yahweh, né? Então, Salmo 148, 14. O Pai escolheu essa nação pura, essa raça pura aqui, a gente vai botar raça pura, descendente de Abraão, para herdar a terra. Mas você ainda não herdou a terra, porque você está sob uma profecia bíblica. Alargue Jafé sua tenda, e Sem e Canaã lhe seja como escravo. Espero ter passado algumas informações para você nesse sábado, no Shabat, que todo mundo guarda esse sábado, porque o verdadeiro sábado não será aqui na terra, não será conosco, tá, gente? Mesmo porque eu sempre explico para vocês, o sábado verdadeiro, esse sábado que nós estamos vendo hoje aqui, ele não é o sábado verdadeiro, porque esse sábado foi denominado por um padre, né? Padre Gregório. Ele mudou os dias, então você não sabe quando é o verdadeiro sábado, ou o verdadeiro tal do domingo, né? Que é a primeira-feira. Você não sabe qual é a sexta-feira, porque eles trocaram, né? Eles trocaram esse dia. Ah, mas os judeus têm o dia mais ou menos. Eles também não sabem que o dia exato, eles chamam o dia de Yom Kippur, né? Eles já têm, na contagem deles, estão no ano 5.783, fazer 84 anos aí, 5.784, e há 6.000 anos a gente sabe que vai haver a volta do Messias. Então, nós estamos muito próximos, tá? Essa contagem não está certa, essa contagem está sendo um engano para todos vocês. Faltam muito poucos anos para a volta do Messias. A contar e a julgar, faltam apenas 7 anos, ok? A contar de 2023, 7 anos para que aconteça tudo que tem que acontecer aqui nesse planeta. Aí vai vir agenda ALIS, vai vir governo único, vai vir muitas informações, muitos tufões, muitos terremotos, muito tudo, gente, muito tudo. Esse é o canal DRM. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e a Ruxo abençoe a todos vocês nesse sábado, pessoal. E amanhã, não se esqueça, estaremos aqui às 8 horas da manhã. A nossa irmã Adriana, lá da França, a gente vai bater um papo legal, um papo maneiro com os descendentes. O que a Ruxo veio trazer de fato, de verdade para todos nós. Esse é o papo que nós vamos conversar. O que é Yahushua e por que o nome de Yahushua foi escondido da humanidade e agora está arrebentando, né? Todos os evangélicos estão conhecendo, cara, e eles estão assustados, né? Porque estavam com crença em Jesus. Jesus perdeu, vão desbancar esse nome Jesus, né? Esse nome blasfemo, né? Do Altíssimo, né? Esse nome de junção de um Deus altamente vingativo. Jesus não está gostando de mim não, tá, gente? Jesus não está gostando de mim não, porque eu estou mostrando quem é Yahushua para todos vocês. E é na simplicidade que ele tem falado às pessoas, tá bom? Fiquem na paz de Yahushua. Tchau, gente.